Amém. Nosso Pai, te agradecemos pela reunião da terça-feira. Obrigado pelo essa sessão de desenvolvimento. Pedimos, Senhor, que fale a cada um a esta noite em nome de Jesus. Abre nossos olhos do entendimento. Ajuda-nos a ver a verdade da Tua palavra em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que guarda-nos despertados. Aplica a palavra em cada coração. A nossa vida não será mais em nome de Jesus. O nosso ministério também irá mover-se para com a paixão real, para o entendimento, para a coragem, haverá convicção e esta obra irá prosperar a nossa mão em nome de Jesus. Abençoa-nos para que sejamos bênçãos para outras pessoas. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Obrigado. Podemos nos assentar. Estamos a ler Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Tudo que foi escrito para o ensino nosso, para que nós, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 1 Coríntios 2, verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Está a falar das escritas do Antigo Testamento, que tudo o que foi escrito, não somente para fazer história, não para somente fazer a Bíblia, mas foram escritas para o ensino nosso. Então nos chama para o que temos que ser. 1 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 13, 1 Timóteo 4, 15. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Quero receber a cada um de novo para a secção dinâmica do treinamento da liderança cristã. Temos que apontar algumas coisas para ti e para mim mesmo. Que a chamada ao ministério do líder cristão, a chamada para o ministério do professor cristão, ou o ministro no evangelho, dos líderes dos jovens, ou o pastor, sobre os adultos e jovens. Tem que ser uma mãe no Senhor, que está no ministério, a cada um de nós que estamos aqui reunidos, não é somente para nós mesmos, não aprendemos algum assunto somente para nós, que é tão relevante só para nós. O que significa isto? O professor, por exemplo, que vai à escola para ensinar, vai aprender, quer aprender, não porque alguma coisa necessariamente para uma relevância imediata para ele, está a aprender para os estudantes que vai ensinar. Não só isso, pensa no engenheiro, por exemplo. O engenheiro não aprende somente para a necessidade pessoal, mas aprende como tem trazido para o ensino de alguma coisa, como que a sociedade vai precisar. Assim que viemos aqui, tudo quanto aprendemos aqui, não é somente por causa de ti, não é que lemos essas passagens diretamente, porque você está em frente disto, tens falha nisso ou naquilo. Não, não é por isso. É porque a congregação que ensinamos precisa destas coisas e precisamos de ter o entendimento real da palavra de Deus. Pensa, por exemplo, um doutor não está limitado no conhecimento para as enfermidades que são aceitáveis somente para ele, aprende para muitos pacientes que vão encarar isto, mas aquilo, aprende para eles, não é somente para ele mesmo. O pastor, o pregador, o líder, o professor, não aprende somente para ele mesmo. Aprende para
uma multidão de pessoas. Irá ajudar santos e pecadores que pertencem a ele. Irá aconselhar crentes e descrentes, e por isso ele aprende para eles. Ele irá encarar os fortes e os fracos, os sábios e simples. Irá encarar os provados e tentados no meio da congregação, pessoas que são ferventes e os que são mornos. Por causa disso, o que aprende é para eles. E se somente diz, este assunto não me pertence, esse não é o meu problema, sim, pode não ser o teu problema, mas você aprende para a tua congregação. Tens que ser capaz para ensinar, capaz de ajudar, capaz de aconselhar, capaz de encorajar, capaz de advertir, capaz de assistir, capaz de inspirar, capaz de fortalecer. José, na nossa congregação, encarou a congregação, tem que ser capaz de ajudar. Sansão, que é tão forte, mas é fraco numa área particular, tem que ser capaz de ajudar pessoas como Saul na nossa congregação, ou Salomão na nossa congregação. Pode ser um Daniel na tua congregação que irá encarar um cometimento firme. Tens que ajudar aquele Daniel para ser firme. Há um Abigail na tua congregação, pode ser uma Ruth na congregação. E tudo que você aprende é para ser capaz de ter alguma coisa que vai ajudar cada um deles. Há famílias na sua congregação e aquelas famílias precisam do ensino, da advertência. Tudo que aplicamos aqui é a razão que nós aprendemos. Assim que viemos com um assunto como este, esta noite, o que nós vamos a falar acerca não é somente que pensa que o pastor pensa que eu sou tão mau. Não por isso. Mesmo que sou perfeito como anjo, a tua congregação pode não ser perfeita assim. Alguém na congregação não pode ser no mesmo nível. Por causa disso, precisamos de ensino, precisamos de aconselhamento que vai nos ajudar a sermos capazes de ajudar cada um. Eu oro que Deus nos dá a sabedoria em nome de Jesus. Por exemplo, ensinar e advertindo acerca do câncer, o médico vem e nos ensina, e em todos os seminários, em conferências acerca do câncer, não significa que toda a congregação está a ter câncer. É para nos preparar, de fato. Somos ditos prontamente que a prevenção é melhor do que a cura. Então, quando ensina pessoas dessa maneira, ainda que não tenham aqueles problemas, você está lhes advertindo, lhes ajudar antes do tempo, razão pela qual viemos. Nós viemos juntos esta noite, estamos a olhar o tema que estamos a olhar. Ainda que estejas perfeito como anjo, eu oro que irás prestar atenção. E esta palavra irá alcançar a cada um da nossa vida em nome de Jesus. Venho a 1 de Reis 11. 1 de Reis 11. Estou lendo aqui o verso 1. Diz: mas o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas com a filha de Faraó. Diz: as Moabitas, as Amonitas, as Idumeia, as Saldônia e Eteias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o seu coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração do Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deuses dos Sidônios, e em seguimento de Macon. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos de Salomão, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Camus, a abominação dos Amonitas, dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a Domita. Quantas delas? No verso 8. E fez isso para todas elas. Pelo que
e queimou a sense perante os seus deuses, pelo que o Senhor se indignou com Salomão, e o Senhor, pelo que o Senhor se zangou com Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual deu 2 vezes lhe apareceu. Esta noite estamos a olhar a mensagem, consideramos a mensagem, a preservação dos ministros para um ministério duradouro. Perseveração dos ministros para um ministério duradouro. 3 pontos que estamos a olhar. 1. Provocação fácil a desviar-se da ira divina para a destruição pessoal. Uma provocação fácil a desviar-se. Salomão não podia fazer tudo o que fez, devia se ter desviado, devia ter evitado. Então, a provocação de Deus para ir, em muitos da nossa vida não são necessárias. Não temos que fazer isso. Não temos que provocar o Senhor. Não temos que provocar a ira do Senhor. Há uma provocação que se podia desviar para a ira de vir e, eventualmente, para a sua destruição pessoal. De novo, 1 de Reis, capítulo 11, 9. 1 de Reis 11, 9. Diz no verso 11: pelo que o Senhor se indignou com Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. O que ele fez? Prontamente lemos verso 1 até verso 9. Ele casou todas essas muitas mulheres, e quando olharmos a palavra de Deus Deus adverteu todos os israelitas geralmente, adverte a cada um que vem reinar sobre a terra de Israel, sobre o povo em Israel. Ele lhes disse, este é exatamente o que não deviam fazer. Estamos a olhar Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Diz, nem multiplicareis mulheres para eles mesmos. Está a falar do rei, que o seu coração, para que o seu coração não se desviasse, nem multiplicaria para ele mesmo ouro e prata. Se Deus deu a prata e o ouro, era para Israel, era para a nação, é para edificar o templo, era para fazer a obra de Deus, não devia multiplicar para ele mesmo prata e ouro. Não devia multiplicar para ele mesmo mulheres. Isso é exatamente o que ele fez. Não só isso. Olha, Deuteronômio 7. Estamos a ler verso 2. Deuteronômio 7, versículo 2. Aqui diz, e o Senhor, a partir do versículo 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferires, totalmente destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade deles. Olha, verso 3, nem te aparentarás com elas, não darás as suas filhas aos teus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim. O Senhor foi muito claro, quando chegas naquela terra, não tomarás suas filhas, não darás tuas filhas, não tomarás suas filhas para teus filhos, e diz, porque para que a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Então, não era necessário para o Salomão fazer isso. Ele conhecia a palavra de Deus, podia saber a palavra de Deus. Mas, precisamos de lembrar a nós mesmos, não é somente a única coisa que provoca a ira do Senhor. Sim, aquela poligamia provoca a ira de Deus. Sim, casar as nações gentias provoca a ira de Deus. Há outras coisas também que provocam a ira de Deus. Precisamos de aprender isto para que
possamos nos desviar. E, ao ensinarmos outras pessoas, sabemos que em suas vidas, essas são as coisas que provocam a ira do Senhor, e lhes ajudamos, lhes ensinamos, lhes aconselhamos, lhes advertimos, instruímos-las, para que a ira de Deus não venha sobre suas vidas. Deuteronômio 9, 16. Deuteronômio 9, verso 16. E olhei, e eis que havia pecado contra o Senhor, vosso Deus, vos tinhas feito um bezerro de fundição, vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenar. Então peguei das duas tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e as quebrei aos vossos olhos e me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para, me diga o que diga a seguir, para o provocar a ira. Os filhos de Israel saíram da terra do Egito, porque Moisés tinha ido ao Senhor para coletar as tábuas da lei. Antes de voltar, eles já tinham feito um ídolo e lhe seguiam. Estes são os seus deuses que vos tiraram da terra do Egito. E diz, aquilo provocou a ira do Senhor. Verso 20. Também o Senhor se irou muito com quem? Com Arão, para o destruir, mas também o rei por Arão ao mesmo tempo. Quando Deus estava zangado com Arão, porque Arão era o líder em casa, quando Moisés foi ao monte e as pessoas vieram e disseram, faça-nos deuses que possamos segui-las. Porque o Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu, era tão fraco, ele fraco em espinha de sol, fraco na convicção, fraco na coragem, fraco na convicção, que não podia dizer, não, isso não pode ser. Não podemos adorar os ídolos. Não vamos adorar os ídolos. E quando Moisés voltou, disse, Arão, o que é que fizeste? Disse, tu conheces esse povo? Eles me puxaram. Já estavam quase a apedrejar-me. Eu não podia tomar a oposição. Eu não podia suportar a crítica. Razão pela qual eu fiz aquilo para eles. Ou nos entregamos à congregação, sempre, qualquer professor, qualquer conselheiro, qualquer pessoa que se entrega à congregação, porque isso é o que eles querem, então nós rebaixamos o padrão, fazemos Deus se irar-se. Não temos que provocar aquela ira, não temos que fazer isto, podemos tomar nossa posição, podemos ler a palavra de Deus para ele, dizemos, olha, aqui está o caminho, andai nele. Olhemos, Números 12, há coisas que provocam a ira de Deus, que são desviáveis, e não podemos fazê-las. Números, capítulo 12. Estamos lendo o verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Aqui alguma coisa desviável, não podemos fazer isto. Agora, Moisés não somente casou esta mulher que ele casou lá quando ele fugiu, então estava com Jetro e prontamente voltou com a mulher, e este tempo performou esses milagres perante o faraó. Ninguém falou de nenhuma mulher, então eles tirou e passaram pelo Mar Vermelho, ninguém falou da mulher, mas quando a inveja veio, queriam achar alguma coisa contra ele. Então, será que é somente com Moisés que Deus fala? Ele não fala também conosco? Ele casou a mulher cuxita. Olha para isto. Estamos a olhar. Verso 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Toda a murmuração, todas as intrigas, conversas desnecessárias, qual foi o resultado disso? Olhamos, verso 9. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se.
e a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Não era necessário, não podia ter feito isso. São coisas fáceis a desviar-se. É uma provocação desviável da ira do Senhor. E isso traz o julgamento. Traz enfermidades trouxe enfermidades sobre ela. Números 22. Números 22. Estamos lendo 22. E a ira de Deus se acendeu, porque está a falar de Balaão. Balaque enviou pessoas a Balaão e disse: vinde, amaldiçoa esse povo para mim. E Balaão disse: pare, preciso de orar, tenho que buscar a Deus, não posso ir além da vontade de Deus. Ele foi à oração, antes da oração, antes disso, Deus disse: Balaão, quem está contigo? Disse: Balaque lhes enviou, que viriam, e que tinha que vir amaldiçoar algumas pessoas que passam pela sua terra. Deus disse: não vai, porque esses são meus filhos, meu povo, não lhes amaldiçoarás, porque são abençoados. Disse: ok. Então disse àquelas pessoas: não posso ir, porque Deus me disse que não posso ir. E Balaque de novo mandou as pessoas: qual é o problema contigo? Eu te prometi grande honra, muita riqueza, tudo que você disse. Ok, deixa-me que eu pergunte de novo a Deus. E voltou a perguntar a Deus: o que é que Deus disse? O que é que Deus disse? Disse: vai. Queres ir? Vai. Você não está entendendo. Somente olhou a escrita G-O, go. Não olhou o que ele estava a dizer. Queres ir? Vá. E disse: louvado seja o Senhor. Não é dizer louvado seja o Senhor. Deus está errado. Ele me deu uma permissão. Ele não está a permitir. Porque quer que tu faça, você quer fazer a tua vontade, quer que olhemos isso. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se foi, se ia. E o Senhor e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com as suas espadas desembainhadas na mão, pelo que desviou-se o jumento do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, havendo uma parede desta banda e parede da outra. Vendo, pois, o jumento, o anjo do Senhor apertou-se com a parede, e apertou com a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se embaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta a qual disse a Balaão: que te fiz? Eu que me espancaste estas 3 vezes. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivesse eu uma espada na mão, porque agora te matarei. E a jumenta disse ao Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu no verso 21. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão,
pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste? Então, a ver isso. Será que aquilo agradou ao Senhor? Disse: e se te agrada, eu voltarei. Coisas que provocam a ira de Deus, quando Deus diz: este não é o caminho, Ele disse na sua palavra, disse pelos pastores, disse pela pregação, disse pelos aconselhadores, disse pela comissão de casamento, disse por todos: este não é o caminho. E ainda com isso nós vamos de novo a perguntar a Deus: ainda vou jejuar e orar, e deixa que as pessoas se ajuntem a orar e jejuar? Deus diz: não é o caminho. E ainda com isso nós persuadimos aquele caminho. Isso acaba provocando a ira de Deus. Não é necessário isso. É desviável. Balaão não podia ter feito aquilo. Era desviável. Estamos a olhar 2 Samuel 6. As coisas que provocam Deus a ira, que podemos nos desviar dela, que podemos evitar, para que sua ira não pode deixar na nossa vida. 2 Samuel 6, estou lendo o verso 6. E quando vieram a Nacor, o qual estendeu a sua mão sobre a ira de Deus, e o que aconteceu aqui é que queriam trazer a arca do Senhor para o lugar certo, mas não fizeram da forma como Deus tinha ordenado, como exatamente tinha escrito na palavra de Deus. Lhes tinha dito como levar a arca, mas agora eles foram do seu caminho. Foram mais inteligentes do que a palavra escrita. O jumento que levava a arca, ele chutou. Eles disseram: você tem boa intenção, irás obedecer a palavra de Deus, tem um bom propósito, e se o propósito é bom e ainda desobedece a palavra de Deus, Deus ainda irá-se contigo. Então, ele estendeu a sua mão no verso 7, o que é que diz no verso 7? Alguém me diga. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca do Deus. É boa intenção, não é a resposta, não é a solução. Tem um bom motivo, boa intenção. O que é que a Bíblia diz? O que a palavra diz? Se voltas à palavra de Deus e ler a palavra e seguir os mandamentos do Senhor, mas nos diz: tenho boa intenção, por causa da minha boa intenção, conheço a minha meta, eu sei o que estou a fazer, mas isso sendo contra a vontade de Deus, isso provoca a ira de Deus. 2 de Crônicas, estou lendo o verso, capítulo 25, está a falar de um homem que se apresentou no verso 1 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com coração inteiro. Ele fez aquilo, o que era reto aos olhos do Senhor, mas não do coração perfeito. Há pessoas que se salvam, não continuam para a santificação. Há pessoas que são justas, externamente tudo parece que bem, mas não aprofundam ao Senhor e remover a natureza adâmica. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de coração perfeito. Olha o que aconteceu agora, verso 14. Agora aconteceu, pois, e sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos idumeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. Estão a ver isso? Ele foi à batalha e Deus lhe deu a vitória sobre os idumeus, e tomou os deuses daquele povo, tomou e trouxe ao seu lugar e se inclinou perante eles.
E diz, e sucedeu, por causa disso, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e Deus enviou a eles profetas, o que disse, por que fosse aos povos que não podem livrar o seu próprio povo da minha mão? E aconteceu que, pensando ele, o rei disse para ele, ao profeta, porque diz, não me aconselha tu, não fale a mim, não me corrija, tu és o meu conselheiro, por que falas comigo assim? Vou fazer o que eu quero fazer, eu sou o rei. Então o profeta disse, eu sei que Deus determinou destruir-te, porque tens feito isto e não escutaste o meu conselho. Não era necessário, não podia ter feito aquilo, não precisava de fazer aquilo, prontamente venceu a batalha perante os idumeus. É uma provocação que se podia evitar da ira de Deus. Eu oro que Deus nos ajude, eu disse Deus nos ajude. Não iremos provocar a ira de Deus em nome de Jesus. Estamos a olhar Job 9, 13. Job 9, verso 13. Nos diz no verso 13, em Job 9, verso 13. Já estão lá? Onde que estão? Pergunto, qual é a passagem da escritura que estamos a olhar? Job capítulo 9, verso 13. Deus não revogará a sua ira debaixo dele se encurvaram os auxiliar. Não importa o quão louvável és tu, não importa o que pode te ajudar, não importa o que você possa procurar alcançar fora do julgamento de Deus, diz, será em vão quando provocarmos a ira do Senhor. Job 21, 17. Job 21, verso 17. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevirá a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores. Julgamento traz na sua ira. Eles são duros. É como uma criança. Salmos 9. Estamos a olhar Salmos 7, 11. Salmos 7, 11. Iremos ler junto. Salmos 7, verso 11. Já estão preparados? 1, 2, 3, vamos. Podemos ler mais uma vez. A última vez. Isso é a natureza, é a sua natureza. Não quer a impiedade, essa é a sua natureza. Não quer a injustiça, é a natureza dele. Não quer nenhuma coisa que contradiz sua palavra. Qualquer que vem com a impuridade diz, eu sei que eu conheço outra palavra de Deus, eu sei o que a Bíblia diz, mas eu vou ao meu caminho, porque eu sou Salomão, porque eu sou Sansão, porque eu sou fulano de tal, porque eu sou sábio, porque eu sou forte, porque eu sou poderoso, porque eu sou líder, porque eu sou o chefe sobre as pessoas, sou o primeiro em toda a nação. Não importa quem. Diz, Deus é um justo juiz, um Deus que se ira quanto tempo? Todos os dias. Deus expressou o seu amor para Salomão, mas aponta o amor de Deus, e ele pecou gravemente contra o Senhor, e Deus estava zangado com o pecado dele, e a ira de Deus atualmente trouxe julgamento sobre ele. Não só isso, Deus não tem respeito de pessoas. Se alguém provoca a ira de Deus, Deus zanga-se com os ímpios todo dia. O que vamos fazer para que possamos ser livres da ira do Senhor? Arrependimento total e um arrependimento triste. Ponto número 2.
práticas abomináveis, de atrocidades desviantes e que traz a destruição. Práticas abomináveis, atrocidades desviadas com a destruição certa. Ao olharmos a história de novo, voltamos para 1 Samuel, desculpe, 1 de Reis 11. Ao olharmos 1 de Reis 11, vemos a ação deliberada de Salomão. O que era abominação contra a palavra de Deus, contra o que o Senhor disse. Mas ele foi acima e fez. 1 de Reis 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres, e continua a dizer, e são mulheres estranhas, e isso também da filha de Faraó. Olha o princípio disso, filha de Faraó. Isso significa, voltando ao Egito, diz, Moabitas, Amonitas, Idomeias, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrarias a elas. O Senhor foi claro aqui, a palavra de Deus é muito clara, que não entrariam a elas, e elas não entrarão a vós de outra maneira. Aqui é a palavra de Deus. Certamente desviariam ou perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amores. 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Somente como Deus disse, que a palavra de Deus disse, qualquer que seja a sabedoria que tenhas, não serás sábio do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Tudo quanto que seja a sabedoria do homem, não pode ser sábio do que o Deus Todo-Poderoso. Deus disse, irão perverter o teu coração de mim. É exatamente o que ele fez, e aconteceu aqui no verso 4, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha o verso 9. Pelo que o Senhor me digam alto, o Senhor se indignou com Salomão, com quem? Mas eles lhe amaram antes. Se Deus ama qualquer um, ainda pode se irar com a pessoa? Sim, ele pode. Era nascido de novo, não estou a falar de Salomão. Sim, Salomão estava nascido de novo. Mas quando voltou ao pecado, a ira de Deus se levantou contra ele. Alguém que alcançou a santificação e colocou tudo no altar, mas agora voltou para a adoração dos ídolos, voltou para a desobediência contra a palavra de Deus. A ira de Deus vem de novo sobre ele. Alguém que era tão útil, ele edificou esse grande templo maravilhoso, mas voltou, não está mais servindo a Deus, e Deus se ira. Alguém orou, alguém que teve uma glória de Deus e quebrou essa glória de Deus, porque ele orou e ele tocou todos os instrumentos e a glória de Deus veio. Que grande amor! Mas quando orou, Deus disse, eu ouvi a tua oração, eu escolhi este lugar, e o meu favor está sobre este lugar. Nem com isso, a mesma pessoa, tornando-se contra Deus, lutando contra a palavra de Deus, a ira de Deus agora vem sobre ele. Deus não tem favor. Ele te ama sim quando você lhe ama. Ele te ama sim quando você lhe serve. Ele te ama sim quando você segue a palavra de Deus. Ele nos ama sim quando fazemos a vontade de Deus. Mas quando nos desviarmos e indo ao mal, indo à poligamia, indo ao adultério, indo à fornicação, indo a outras coisas iguais, diz, a ira de Deus estará sobre nós. E ora que a ira de Deus não venha sobre nós. Significa que oramos para que não vamos apostatar, não iremos fazer mal, não iremos provocar a ira do Senhor em nome de Jesus. Vou ler algumas referências das Escrituras, mas antes de ler, deixe-me que eu vos diga isso de novo. A medicina preventiva torna-se a coisa maior para o médico. O que significa isso? O médico não espera
até que contrai algumas doenças incuráveis antes de nos atender. Mesmo nossos parentes fazem muitos esforços para nos proteger de abominação moral. Escutem isto, que eles caíram neles. É Deus que nos colocou como pastor, pais em Israel e mães em Israel. Veja, o ponto é este. Ainda que seja pai que tenha feito alguma coisa antes errada e sofreu por isso, agora que se arrependeu, não quer que o mesmo sofrimento venha sobre seu próprio filho. Por isso, vai advertir seu filho. A mesma coisa a mãe. A mãe pode ter feito alguma coisa errada antes, mas agora se arrependeu. Ela conhece o Senhor. Não há condenação para ela. Mas o ponto é, vai ter que advertir a filha para que ela também, aquilo também não aconteça assim. Nossos líderes, nossos professores, nossos líderes ainda nos advertem a congregação do pecado destrutivo. Ainda que foram culpados no passado, olhemos para aqui, algumas vezes, pode o pastor ter feito alguma coisa antes, cometeu o pecado, foi disciplinado, não foi disciplinado por causa do pecado de outra pessoa, não, é ele mesmo, mas agora que foi perdoado, e quando foi perdoado, ele volta ao ministério. Alguém na congregação pode fazer a mesma coisa que ele fez antes, agora dirá, tenho alguma coisa a falar? Sim, ele tem, porque foi perdoado, porque agora está livre. Ele sim, porque Deus não está mais trazer de volta aquele pecado. Ele foi colocado como líder. Não pode dizer que eu sou fraco, não posso lhe corrigir. Você ainda tem que fazer. Pensa, o médico, o que fora doente em tempo particular com uma enfermidade, agora está totalmente curado e o paciente vem a ele. Não pode dizer que, olha, não vou tratar este aqui, não serei capaz de confidentemente ministrar os tratamentos para este, porque o tive antes. Não, prontamente você ainda é médico. Se és médico, continua a atender aquele indivíduo, a pessoa que caiu na cova antes, agora foi resgatado, vai continuar a advertir os outros na caída e perecer. É, por exemplo, o filho pródigo, que tinha sido restaurado à comunhão na casa do pai, porque foi restaurado, está livre. Não é mais filho pródigo, estou certo? É porque foi perdoado e restaurado, é justo. Porque é justo, voltou a casa, não é mais no país remoto. E se acontece no líder, e se tornasse um líder, tens que pregar. Tem que pregar a palavra de Deus. Eu disse, tem que pregar a palavra de Deus. Ele tem que advertir, tem que aconselhar, tem que corrigir, tem que ensinar, tem que repreender firmemente, com confiança, sem vergonha, fielmente, sem reverenciar os seus pecados não perdoados. Isso é, não que você aconselhe as pessoas e dizer, atualmente eu estou a aconselhar, mas tu sabes, eu também fiz isso antes. Não me diga isso, médico, não me diga isso, não nos diga isso. Você tivesse um problema particular e o médico vai te tratar, o médico não irá dizer que, ok, antes de eu te tratar, mesmo eu pessoalmente, por um ano atrás, eu estava mesmo rebaixado, eu me admiro que este me tratar. Não, o médico esquece isso, porque prontamente já está bem, já está tudo bem com ele, agora vai te tratar a mesma coisa. E se tenhas feito alguma coisa antes, Deus te perdoou, agora estás totalmente livre, irás pregar firmemente, irás pregar certamente, não vais minimizar o que você tens que fazer, porque se tens que disciplinar alguém, porque é incorrigível, não dirás, será que posso disciplinar, porque veja o que eu era antes, esqueça isso, isso é um perdão, isso não está lá mais, porque você está livre, aqui estás certo com Deus hoje, tens que ajudar esta pessoa para levantar-se daquela coisa, irás fazer isso efetivamente em nome de Jesus. Então, se tu és um pastor, estás a pregar, você vai advertir, vais aconselhar, vais corrigir, vais ensinar, vais repreender, e vais fazer isso com confiança e firmemente, sem vergonha. Irás fazer isso sem referir o teu passado. Irás ministrar às pessoas tudo que deve ouvir, com coragem, com entendimento. Agora, com isso, olhemos o que o Senhor nos diz. Prontamente já lemos isso, mas temos que ler de novo. Deuteronômio 7. Aqui é o que a palavra do Senhor comandou. É o que a palavra do Senhor deve ser ensinada à congregação.
e aos teus próprios filhos, que ainda não são casados, mas devem saber isso. Os seus convertidos, se não estão casados, devem conhecer isto. Aqui está a palavra de Deus e não podemos voltar dela. Isso é o que puxou a Salomão, mas não puxará a ti, não puxará os teus filhos, não vai puxar os teus convertidos, não vai puxar a nossa igreja. Olhemos para isso no que nos diz em Deuteronômio capítulo 7, 3. Diz: nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas aos seus filhos. Olha aqui por algum momento. Dando a tua filha em casamento é tua responsabilidade. Não é responsabilidade da comissão de casamento. Comissão de casamento pode aconselhar, pode advertir. Comissão de casamento pode ajudar, pode orar, pode fazer o que pode. Mas dando tua filha em casamento é tua responsabilidade. E se tu dizes, eu estou fraco, minha mão é fraca, o que posso fazer? Isso é o que eles querem. É tua responsabilidade, você é responsável. E se tu deres a tua filha a alguém que não seja segundo a vontade de Deus, Deus vai te pegar, vai requerer a responsabilidade de ti. Nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas aos seus filhos e não tomarás as suas filhas para os teus filhos. É tua responsabilidade. E se tu dizes, é minha condição esta, olha o que eu estou fazendo agora, meu filho diz, essa menina é que tem que ter. A menina não é convertida, e se aquela menina não foi, e se não está na luz, vá no teu coração. E se você aceitar isso, você é responsável. Não pode substituir a tua responsabilidade para outro. É hora que Deus nos faça corajoso. Outras pessoas não são mais corajosas na família, não são mais corajosas na igreja, não são mais corajosas na congregação. É como se puxa tudo. Comissão de casamento. Não. É tua responsabilidade. Toma a tua responsabilidade. Segundo aos Coríntios 6. Verso 14. Segundo aos Coríntios 6. Estamos a olhar verso 14. Aqui é a palavra de Deus que faz muito claro, mesmo no Novo Testamento, que o crente não pode aprender-se a um jugo desigual com o descrente. Diz no verso 14: não vos prendeis a um jugo desigual com descrentes, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o descrente, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e serei o meu povo. Pelo que me digam, saí do meio deles. Todas as pessoas que dizem, viram a vontade de Deus em algum sítio, e a pessoa que traz, nem estão entendendo a salvação. Não lhes pode falar, não pode falar a raiz da sua salvação, não pode falar o início da consumação da salvação, não tem a convicção, não tem o testemunho da salvação. Sair do meio deles e não coloca lá a tua mão, não coloca a tua voz lá, não coloca o teu provérbio lá, não vá com eles dizer, ok, isso é o que eles querem. O que a palavra de Deus diz, sair do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nenhuma coisa imunda, somente daí é que vos receberei. Serei para vós pais, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Alguém diga amém. O Senhor nos diz, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10, estou lendo aqui o verso 8. 1 Coríntios 10, verso 8. Nos diz no verso 8, e não vos prendai, e não vos prostituamos, não nos prostituamos, o adultério é juntar a moralidade, não nos prostituamos como alguns dos, qualquer que seja o tipo de pecado carnal, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia quantas pessoas? 23.000. O Senhor está nos advertindo, mas a imoralidade ainda é pecado, é iniquidade. A fornicação é pecado, é iniquidade. Adultério é pecado, é iniquidade. Perante o Senhor não farás. Membros da igreja não farão. Se tem acontecido no passado, agora estás perdoado.
que isso seja a coisa final e não acontecerá mais em nome de Jesus. Hebreus 13, estou lendo o verso 4. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Pessoas imorais, Deus julgará. Polígamos, Deus julgará. Pessoas que viverão uma vida descuidadosa, Deus os julgará. É o que a palavra de Deus diz. Estamos a olhar Salmos 50. Salmos 50, verso 16. Salmos 50. Salmos 50, 16. Diz, no verso 16, mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos. Pessoas que têm conhecimento da Bíblia, mas suas vidas não são certas, têm conhecimento da Bíblia, mas não podem realmente viver de acordo com a palavra que estão a pregar. Não há santidade em suas vidas, não há justiça em suas vidas. E Deus diz ao ímpio que se apostata, diz ao pecador, diz o que, mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e tornar o meu conceito da tua boca, pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Quando vejo o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Você não é um adúltero, mas você suporta os adúlteros. Está suportando os adultos. Está encorajando o adultério. Ele diz, ok, se alguém abandona o pecado, se alguém deixa o pecado, então, se alguém deixa ele de abandono, como é que se voltará? Ainda, ele é pecado, ainda ministra. Deus diz, você declara a minha palavra, no verso 19, soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Verso 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, nem haver quem vos livre. Alguém que suporta a fornicação, imoralidade, pecado, e diz, estamos a suportar por essa razão, por causa dessa razão, estamos a olhar Provérbios 6, 23, Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz e a repreensão da correção são o caminho da vida, para dar à mulher, para te guardar da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão e adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as bravas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher, todo aquele que lhe tocar não será inocente. Verso 32. O que adultera com uma mulher, falta de entendimento, destrói o quê? Destrói o quê? Destrói a sua alma, o que tal faz. Achará castigo e vitupério, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma
perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará. A palavra de Deus é muito clara que nos adverte que não podemos entrar em nenhum mal. Marcos 10. Estou lendo aqui o verso 2. Marcos 10, 2. E os fariseus vieram a perguntar. Diz, é lícito o homem repudiar sua mulher? Estavam lhe tentando. E respondendo disse, o que Moisés mandou? Eles disseram, Moisés permitiu escrever certa carta de divórcio e repudiá-lo. E Jesus respondeu, disse-lhes, pela dureza do vosso coração vos deixou este escrito. Porém, desde o princípio da criação de Deus, fez macho, quantos machos? Fêmea, quantas fêmeas? Um homem, uma mulher. Por isso, Deus deixará o homem no singular e seu pai e sua mãe no singular e unir-se-á a sua mulher no singular. E serão os dois, não três, não quatro. Não há permissão da poligamia no reino de Deus. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Diz, portanto, que Deus os uniu, ajuntou, não os separou o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. No verso 11. E ele lhes disse, olha para isso, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, o que acontece? Adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, ela adultera. A palavra de Deus é muito clara. Assim que viermos ao Antigo Testamento e Novo Testamento, é a perfeita vontade de Deus. Vemos o que Deus requer hoje e temos que ensinar o que temos que enfatizar. Não iremos suportar de forma alguma. Estão a fazer seus casamentos. Se o companheiro saiu da igreja, está a fazer aquele casamento, mas sabemos que não é de Deus, não é escritural. Não diremos, ok, não vou como membro da igreja, não vou lá como líder, somente vou lá como amigo. Você é amigo do adúltero, você está suportando o adultério, está suportando o mal, e você diz que pertence ao Senhor. Diz, o que você alcançaste é declarar o meu nome. Uma vez que é assim, é hora que vamos nos arrepender em nome de Jesus. Estamos a olhar Romanos 7. Em Romanos 7, estou lendo o verso 2. Diz, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada mais adúltera se for do outro marido. O Senhor faz muito claro aqui. Diz que temos que nos arrepender se temos que ir ao céu. Temos que nos arrepender se você estava suportando pessoas que vivem um tipo de vida misturada, uma vida descuidada, uma vida adúltera, e dizemos o que? Eu sou de amor, sou da comunhão com outros. Você não está de amor, você está da desobediência contra a palavra de Deus. E oro que vamos nos arrepender e voltar para o Senhor. O Senhor, Ele mesmo terá misericórdia sobre nós e a sua bondade será sobre a nossa vida em nome de Jesus. Estamos a dar Revelação capítulo 2, Revelação capítulo 2. Estou lendo aqui o verso 20. Revelação 2, estou lendo aqui o verso 20. Vemos o padrão da palavra de Deus, o que Deus comanda hoje. O que Deus diz, se és ministro, este é o caminho que seguimos. Este é o lugar onde você se tem que firmar. Não vai aceitar alguma coisa que te engole. Quando você estava caindo, será que posso ir? A palavra de Deus é clara. Revelação 2, estou lendo o verso 20. Revelação 2, verso 20. Mas tendo contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se chama profetiza, ensine e engana os meus servos para
contaminar o meu povo para se prostituírem e comer dos sacrifícios das idas, e lhe dei tempo para se arrepender da sua prostituição, não se arrependeu. Eis que a porrei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Se a única solução é o arrependimento, a única coisa que vai cancelar a ira de Deus contra o adúltero, contra os fornicadores e contra os pervertores do mal e a contaminação no corpo de Cristo, a única coisa que dará a solução e o favor de Deus de novo é o arrependimento. Diz, eu lhe dei tempo para se arrepender. Olha o verso 23. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós, darei a quantas pessoas? A cada um de vós, segundo as vossas obras. Revelação 21, estamos a olhar verso 8. Revelação 21, verso 8, diz: mas quanto aos tímidos, os professores que não podem declarar, os aconselheiros que não são corajosos, que não podem declarar a palavra de Deus, e as pessoas que olham para nós, que estão olhando o ensino, olham para o pregador e dizem, ele não vai me dizer a verdade. Esse é o pastor da Deep Alive, ele é missionário do Deep Alive, é professor da Deep Alive, obviamente me falará a verdade. Mas agora aquele professor da Deep Alive, aquele missionário não é capaz de falar a verdade, porque eu não quero que digam, sou eu que lhe disse, sou eu que lhe falei, é tímido. Mas quanto aos tímidos e aos descrentes e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu não irei lá. E Deus, se te livrar de todo o teu pecado e te deu o perdão, estás lavado e livre. Não aceita que o pecado de outra pessoa, se eles querem cometer pecado, eles falam a verdade, dizendo que esta é a verdade. Não fica com medo deles, que ainda que te morde, você não tem o pecado pessoal, mas por causa deles, agora você vai perder a eternidade no logo do inferno, que Deus me perdoa. Olhando as pessoas, eu digo, Deus me perdoa. Não irás perecer, irás guardar, você se guardará puro e limpo, e firmar-se na palavra de Deus, sem medo, sem favor, em nome de Jesus. Olha, verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamina, e cometeu abominação e mentira, mas só os que são inscritos no livro da vida. Então, aqueles que foram lavados permanecem santos hoje, e guardemos isso. Ponto número 3. O poder permanente da assistência divina. A assistência permanente da assistência divina. Assistência divina. O poder, o Senhor pode nos assegurar, vai nos segurará. O Senhor pode nos guardará. Não temos que ir à loucura do Salomão, não temos que ir à imundícia de Salomão, não temos que ir para a vida descuidadosa de Salomão. Viveremos livres, santos, santificados, uma vida santa, justa, por todos os dias da nossa vida. Por quê? Há um poder permanente que nos guarda, há um poder permanente que nos faz firmes, firmar-nos-emos. Digo, firmar-nos-emos. Estou falando de ti aí onde que estás. Tu firmar-te-ás. Olha, Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão, imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele suporta tudo pela sua palavra, todas as pessoas, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele te ajudará. Isaías 41.
Isaías 41, estou lendo aqui 10. Isaías 41, estamos lendo aqui o verso 10. Nos diz, no verso 10, no Isaías 41, diz: não temas, não cairás, não temas, não darás a tua salvação barada, não temas, não vais se apostatar. Eu disse, você não se apostatarás. A quem estou a falar? Não te apostatarás, não temas. Verso 10. 41, 10, Isaías. Estamos a ler aqui o verso 10. Nos diz, no verso 10, não, Isaías 41, diz: não temas, você não cairás, não temas, não fará barata a sua fé, não temas, não irás se apostatar. Eu disse, não te apostatarás. De quem estou a falar aí? Não te apostatarás, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudarei, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha, verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te sustento pela minha destra. Nada temas, não temas, não temas, que eu te ajudo, Ele te ajudará. Em todo momento Ele vai te ajudar. Quando vem a tentação, Ele te ajudará. Quando a confusão vem, Ele vai te ajudar. Quando você estás no caminho, no cruzamento de ruas, onde irei, o Senhor ali mesmo falará, porque és precioso em seus olhos. 49 de Isaías 8. Isaías 49, 8. Diz: assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Ele está te ajudando, e te perseverarei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restabeleceres a terra, e lhe dares em herança as heranças assoladas. E diz, para dizeres aos presos, e se diz, Ele te colocou lá em cima como um libertador, como emancipador, e diz, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, e eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu posto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Porque o que se compadecer deles os guardará e os levará mansamente aos mananciais das águas. O Senhor te guardará. O Senhor guardará os seus convertidos em nome de Jesus. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso acontece? Que nós somos pregadores, que estamos firmes. Como é que isso acontece? É que nós ajudamos as pessoas a quem ensinamos e as pessoas a quem aconselhamos, as pessoas que estamos a guiar, e nós também firmarmos em há um livramento certo. O Senhor foi ao Calvário. O Senhor fez o sacrifício e por causa daquele sacrifício nos deu a libertação, o perdão total, a libertação total, e nos libertou do pecado. Nos diz Lucas 1, 75, para nos dar que uma vez libertados, já me libertou. Ele te libertou, diz, para que libertados do pecado, o serviríamos quanto tempo? Sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. O livramento veio. Uma libertação livre. Gálatas 1, o verso 4. Gálatas 1, 4. Gálatas 1, verso 4. Que se deu a si mesmo para os nossos pecados, para nos libertar do presente mau século, segundo a vontade de Deus e nosso Pai. A libertação certa, não só isso. Há uns discípulos santificados. Ele santifica os discípulos. Não é somente
não fica satisfeito dizendo, estou salvo, estou salvo. Tens que ir além disso, tens que voltar ao Calvário e lançar-se no sangue do Cordeiro de novo e colocar tudo no altar mais uma vez e consagrar de novo tudo ao Senhor, porque há uma santificação para os discípulos. Em Efésios, capítulo 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a sua igreja e deu-se a si mesmo por ela, para a santificar. Estão a ver isso? Para a santificar e na lavagem da água, pela palavra da água, para apresentar uma igreja gloriosa. Esta igreja será gloriosa. Esta igreja será livre da natureza adâmica. E esta igreja estará livre de todos os sistemas do maligno, da prosperidade, perspectiva do pecado. Ele, quando nos santifica, ele tira toda a perspectiva do pecado. Ele tira tudo para que apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nenhuma coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Dou graças a Deus, irá acontecer. Dou graças a Deus, vai acontecer. Assim que ministramos a nossa congregação, vai acontecer também para a congregação. Se pregarmos corajosamente e firmemente, e pregarmos com convicção, e isso vai passar a eles, nossa igreja será justa. Nossa igreja será santa. Nossa igreja será santificada em nome de Jesus. Hebreus 2, estou lendo aqui o verso 11. Hebreus 2, 11. Ele continua a fazer isso no presente tempo. Ele continua a santificar. Ele não perdeu o seu poder. Ele não perdeu o seu amor. Ele não perdeu a sua arrogância. Ele tem ainda o poder no sangue do Cordeiro. Aquele que santifica e os que são santificados são todos um, no qual não vergonho de lhes chamar irmãos. Somos irmãos ao Senhor e dou graças a Deus. O seu Senhor nos livra de todo o pecado. Mas sabeis, uma vez que temos a libertação certa, temos os discípulos santificados, esses santificados discípulos devem ter autonegação. Então, não podemos viver uma vida indulgente. É daí que perdeu-se a vida do Salomão, porque ele não tinha autonegação. Tudo quanto visse, queria e alcançou. Tudo quanto sentisse na vida, quer fazer isto, somente caía a isso. Não havia uma autonegação, mas Jesus disse em Mateus 16, estou lendo aqui o verso 24. Mateus 16, verso 24. Nos diz, em verso 24, diz: então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém vir após mim, que faça o quê? Tem que negar-se. O que é que isso significa? A tua carne quer alguma coisa, dizes não tem, podes ter. Teus olhos veem alguma coisa e desejam. Diz que não, você não pode alcançar. E os teus ouvidos ouvem alguma coisa que estás andando na estrada e queres parar ali. Não podes parar ali. Não podes continuar a ouvir isso. A tua carne, qualquer que queira, pode vendo outras pessoas fazer. Então, é como se a tua carne diz, outros estão fazendo, por que não podes? Não, deve dizer não a ti mesmo. Deve dizer não aos teus olhos. Dizer não à tua mente. Dizer não tudo quanto seja de lá dentro que está pedindo algo fora. Disse-lhe, se alguém me segue, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Olha, Lucas 9. Estou lendo aqui o verso 23. Lucas 9, 23. Nos diz no verso 23, e disse-lhes, se alguém, está a ver? O apóstolo Paulo continua, seja um Paulo, seja alguém, seja Salomão, seja Sansão, seja Shadraque, Mechaque, Abednego, seja Abigail, seja Ruth, ou qualquer que seja, se alguém me segue, vem e me segue, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não pode dizer que andar pela vida e tomar tudo quanto você, tocar tudo que você quer, olhar para tudo que você quer, abertamente na internet, tudo quanto você quer, e chatar tudo que você quer. Você tem que ter autonegação. Diz, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e segue-me. Há uma libertação certa. Há uns discípulos santificados. Dou graças a Deus, você é um deles.
E se há uma autonegação, sabe? Há quarta coisa, uma disciplina pessoal. Disciplina pessoal. Sabe, pessoas que são disciplinadas pela igreja e as pessoas que falham de aplicar a disciplina pessoal, se tu tens, e se você tens a disciplina pessoal, já cancelaste a disciplina da igreja. Você disciplina a tua língua, os teus olhos, a tua mente, disciplina a tua totalidade, a totalidade de ti. Você é uma pessoa disciplinada, és uma mulher disciplinada, você é um membro disciplinado da igreja, você é um ministro disciplinado da igreja, e se prontamente você tem uma disciplina pronta, a igreja não tem que ir atrás de ti para te disciplinar. Job 36, estou lendo aqui 10. Job 36, verso 10. Ele abre os ouvidos para dar disciplina. Quando você lê a palavra de Deus, você diz, eu vou me disciplinar nesta área, vou me disciplinar nesta área, verso 10. E revela-lo aos seus ouvidos para seu ensino. Você volta os teus olhos, puxa a tua mente de pensar daquilo, puxa os teus olhos de olhar naquilo, puxa a tua personalidade de se associar com aquilo. Retorna-te. De fato nos diz, uma disciplina pessoal. Job 31. Uma disciplina pessoal. Job 31. 1. Diz, fiz o concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Isso é disciplina pessoal. Você faz um concerto contigo mesmo, desta maneira. Uma decisão secreta. Você vê, há pessoas não tem alguma coisa que é secreta. O que chamamos secreto, isto é intocável. Isto não pode ir além daquele ponto. Ele faz um círculo à sua volta, um cerco à sua volta. Eu sou ministro, eu sou um homem ungido de Deus, eu sou filho de Deus, fui chamado do céu. Então, escreve um círculo à sua volta e diz, esta é a decisão que eu tomo. Isso é secreto. Ninguém vai mudar isso aqui. Ninguém vai tocar essa área. Ninguém vai destruir isto. Há uma decisão secreta, é ouro, que irá tomar efeito na tua vida. Daniel 1. Estou lendo aqui 8. Daniel 1, 8. Aqui está alguma coisa que Daniel disse. Disse, não importa onde eu for, Babilônia, onde quer que esteja Jerusalém, não importa onde quer eu for no mundo, isto é segredo, mesmo Nabucodonosor não pode tocar. Estamos a olhar Daniel 1, verso 8. E Daniel assentou-se no seu coração que que não se contaminasse com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel disse, é uma área longa. Eu decidi que este é o caminho, a minha vida que seguirá. Não quero saber da punição de Nabucodonosor. Isso é uma posição secreta. Olha a tua vida. Tens algum segredo na tua vida? Alguma coisa que você decidiu, dizendo que isso é o que eu sou? Isso é o que farei, isso é o que não farei, isso é o que não vou tocar, isso é onde eu ir, ali onde eu não irei, isso é o que não irei olhar, ainda que esteja alguém ou não, essa é a minha decisão. E é secreto, é intocável, é por qualquer um. Juízes capítulo 11, 35, Juízes 11, 35. E aconteceu, e diz, minha filha, porque eu abri a minha boca ao Senhor, me diga o resto, não não voltarei. Isso é secreto. Tudo quanto eu for, tudo que tirar na minha vida, tudo
não voltarei. Porque o cerco que você fez, você está no centro daquele círculo e alguma coisa vem e diz, ei, este é o secreto. Não importa quem pode afetar, eu abri a minha boca ao Senhor que não tornarei atrás. E tu não tornarás para trás em nome de Jesus. Essas são as pessoas que irão ao céu. Salmos 15, Salmos 15, 1. Salmos 15, 1. Secreto. Uma decisão secreta. Uma decisão secreta que você toma e nada pode mudar isso. Há um livramento certo. Há um discípulo santificado. Há uma autonegação. Há uma disciplina pessoal e secreto. Verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não fala com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprovo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, não muda. Ainda que dizem, você vai perder amigos, perder emprego, você não muda. Ainda que possa perder, diz, aquele que jurando, mesmo para o dano seu, não muda. Há um segredo da decisão. Há uma devoção sã. Há uma sã devoção. Você decide, tu sabes que você vives pela palavra de Deus e isso é sólido. Aquela decisão é sólida. Aquela devoção é sólida. Aquela dedicação é sólida. Dedicação à justiça, dedicação à santidade é sólido. Ninguém pode brincar com isso. Em Gênesis 39, verso 7. E aconteceu, depois desses dias, que a mulher do seu senhor lançou sobre ele os seus olhos, sobre José, e disse, sabe o que ela disse? Sabe o que ela estava à procura? Se tu recusares, e disse, eis que o meu senhor não sabe nada o que está na casa, e ele cometeu tudo nas minhas mãos, mas não há nenhum grande nesta casa do que eu, nem guardou, nem me vedou nenhuma coisa, mas apenas me vedou a ti de mim, porque tu és sua esposa. Como, pois, pecaria este tão grande pecado contra Deus? E aconteceu que, assim que falava a José, diariamente, e ele não a escutava para deitar-se com ele ou para estar com ela, e aconteceu que, um tempo, que José foi à casa para fazer o seu trabalho e não havia ninguém na casa. Ela lhe pegou pelos vestidos e disse, sabe o que ela queria? Ele queria aquela coisa maligna. E ele deixou seu casaco na sua mão, me digam, e fugiu. E o quê? E saiu para fora. Aquele homem tinha uma devoção sólida. Eu estou devotado ao meu Deus. Eu sou devotado à justiça. Eu sou devotado à santidade. Eu sou devotado a estes princípios da vida. Eu não vou fazer isto. Saia daquela mulher. E se tens uma devoção sólida e alguma coisa quer te puxar, você dirá, não, você é que tem que ir, porque a minha devoção vai permanecer. Eu oro que a tua decisão vai permanecer. Então, há uma sétima coisa. O domínio dos santos. Você tem um domínio. Este domínio, vitória, triunfo, nada vai te tirar em nome de Jesus. Estamos a olhar 1 de João 5. Estamos a olhar 4. 1 de João 5, 4. Porque todo aquele que é nascido de novo, de Deus, vence o mundo. Eu sou o domínio. E esta é a vitória que vencemos o mundo, a palavra, a nossa fé. Dou graças a Deus, estou a olhar a pessoas que têm domínio. És um deles? Pergunto se és um deles.
Tu tens um domínio. Nada tirará de ti em nome de Jesus. Capítulo 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus e já os venceste, porque grande é o que está em vós do que o que está no mundo. Sois vitoriosos pontualmente. Capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas aquele é nascido de Deus guarda-se e o maligno não te toca. Alguém aí, o maligno não te pode tocar. Alguém aí, o maligno não te toca. Resista ao diabo, ele fugirá de ti. Põe-te em pé e vem a vitória. Vitória total, vitória completa. Uma vitória não comprometida. Que tu saberás que pela graça de Deus, Ele é o libertador certo. E você alcançaste, és um discípulo santificado. Você está pronto para a disciplina pessoal. Já se negou prontamente. Pela graça de Deus, há uma adesão secreta. E também há uma devoção sã. E tu tens a vitória dos santos. E o domínio dos santos. E o triunfo dos santos. Ora e fala com o Senhor. Que tenha certeza que a tua vida, esta devoção, esta autoridade e sinceridade, este domínio é firme e é secreto. Ninguém pode tirar de ti.